Olha, gente, tá rolando um possível golpe nesse BBB acontecendo debaixo dos nossos narizes. O cara achou que ia se safar, mas eu tô achando que não vai, não. Gente, vocês estão vendo esse insuportável desse Pedro? Esse cara que não cala a boca um minuto, que se faz de pobre coitado, de bobinho, de bobão, de doidinho. E de doidinho não tem nada? Mala, o dia inteiro fica de cueca na casa. Ai, olha, chato pra caralho. Só que mais do que chato, ele desde ontem, anteontem, ele tá... Primeiro que ele fala tudo que vem na cabeça dele, só que, pelo visto, não é exatamente... Não parece ser orgânico. Tá? Não parece ser orgânico. Vamos ver aqui primeiro os vídeos da galera falando sobre isso. Aí depois eu comento mais. Vamos ver o nosso queridíssimo Érgaro TV. Tá pedindo pra ser eliminado do Big Brother, né? Já falou pela 4ª vez que traiu a esposa. Olha, eu não sei qual que é a estratégia de jogo do Pedro, mas parece que ele não tem nenhuma. Ele tá muito louco. Ou talvez tenha uma bem louca. Gente, como que você... Gente, ele toda hora está falando. A esposa dele, desde que ele entrou, todo mundo sabe que a esposa dele está grávida de 7 meses, tá? A esposa dele está grávida de 7 meses. Ele entrou na casa e ele não cala a boca. Fala o dia inteiro. Ninguém aguenta mais ele, tá? Só que ele está falando agora para todo mundo que ele traiu a esposa. E ele falando assim, não, vou abrir uma coisa aqui pra vocês, sabe, um segredo aqui pra vocês, é porque eu traí minha esposa, não sei o quê, e eu me arrependi muito. Só que ele tá contando esse segredo para a casa inteira. De chegar no nível, já contaram ele contando isso em um dia 7 vezes. 7 vezes, tá? Aqui, quando o Érgaro gravou esse vídeo, há 19 horas atrás, eram 4. Ele já contou mais 3 vezes. E ele chegou ao nível de agora juntar as pessoas da casa para contar esse segredo. Tá? Então, assim, se é um segredo, se é um desabafo, é o desabafo mais esquisito da face da Terra. E você entra na casa, escolhido pelo povo, da casa de vidro, e no 3º dia de jogo você começa a falar que simplesmente traiu a sua esposa. Pois é exatamente isso que o Pedro tá fazendo lá dentro da casa. Agora há pouco ele tava conversando com o Juliano Floss e contando de novo essa história. Já é a 4ª vez, somente hoje, que ele fala sobre essa história de que traiu a esposa. Detalhe, esposa essa dele que tá grávida aqui fora. Quando rolou a traição, a gente não sabe exatamente, mas ainda assim não é um discurso para um participante ter dentro do jogo. Ele tá pedindo para ser eliminado. O pior foi ele mais cedo conversando com o Brígido, dizendo que a esposa dele era uma mulher que aguentou essa coisa que ele fez, essa traição, que as únicas pessoas que sabiam até então era ela e a mãe dela, no caso a sogra dele, que agora então ele estava contando em rede nacional que a esposa é uma corna, mas que a esposa dele é forte pra caramba, a mulher preferiu continuar cuidando da família. E ele, segundo ele, se acontecesse ao contrário, ele não teria esse sangue frio que a esposa dele teve. Isso é discurso, gente? Cara, o Pedro... É coisa de maluco, assim. É tão maluco que o cara é completamente imbecil ou ele tá fazendo de propósito. Ele, inclusive, falou que se ela sonhasse em falar com outro cara, ele terminaria com ela, né? Então, assim, é coisa de maluco. Tá dando um tiro no pé, porque assim... Ele acha que o público aqui fora vai comprar essa ideia de traidor, traindo a esposa grávida, que ele entrou lá no Big Brother, muito possivelmente, se ele não sair agora nas primeiras semanas, ele perde o nascimento da filha. Ou seja, é aquele tipo de marido que não serve muito, né? Eu acho que ele tá cavando a própria cova. É um discurso muito ruim pra se ter dentro de um Big Brother Brasil. Não que ele estivesse escondendo, né? Eu acho que ele tá batendo no peito do tipo, ai, olha como eu sou homem, assumindo os meus erros. Mas ele não tá pensando que ele tá expondo a mulher dele nessa altura do campeonato, na reta final de gravidez. E eu tenho certeza, como a internet é lotada de gente idiota, deve estar lá mandando mensagem pra esposa, zoando, e aí chifruda, e aí corna. Vocês querem apostar quanto que isso está acontecendo? Terrível. E ele tá afirmando tudo isso, né? Fora outros discursos dele, porque assim, eu acho que outra estratégia dele ali dentro da casa, ele é o fofoqueiro, né? Ele é um boca de sacola, essa é a verdade. Só que ele é aquele leve trás
que não tem estratégia alguma. Ele simplesmente pega a informação e joga a bomba, pum, e continua ali. O leve trás, você fazer uma fofoca, é ótimo, faz parte do jogo, né? Mas precisa ser consciente, precisa ter a estratégia. Quem que você quer atingir, quem que você quer desestabilizar. Ele tá jogando, ele tá aleatório, sabe? Tá indo pra tudo quanto é canto, atirando pra tudo quanto é lado. Poxa, Pedro, decepção, hein? Pior que eu queria que ele tivesse entrado da Casa de Vidro. Eu votei nele pra entrar. Digo nada, hein? Se cair nesse primeiro paredão, eu acho que o público não compra, não perdoa essa história, não. O que vocês acham? Comenta aí. O Pedro Só tá que pedindo essa pra ser história já mudou bastante, tá? Essa história já mudou bastante. Primeiro que nessas últimas 24 horas, esse queridíssimo, né, para não dizer o contrário, já fez outras coisas. Já chegou para Ana Paula Renault e perguntou aleatoriamente, sei lá, porque ele se faz de bobão, né? Ele é meio assim, né? Ele se faz de bobão. Ele já chegou para Ana Paula Renault e perguntou: qual é seu posicionamento político? Então, assim, por que esse cara perguntou isso? E do nada? E por que ele perguntou dessa maneira? A Ana Paula Renault, que sente cheiro de trouxa a 15 quilômetros de distância, já sacou esse cara. Tanto já sacou ele, que já deu um puta come nele, falando que... Ô, Pedro, olha só, tu tá indo, eu tô voltando 3 vezes já. Você tá achando que você tá fazendo pergunta de quê? Você quer o quê com essa tua perguntinha? Você quer o quê? Você quer que eu fale alguma coisa? Você quer que eu me posicione? Meu amor, não tenho medo de falar nada, não. E outra coisa, a Ana Paula Renault nunca escondeu o posicionamento político dela de nada. Muito pelo contrário. Ela sempre foi muito vocal. Nessa casa, ela teve que ensinar para 2 pessoas completamente ignorantes, a tia de Zap e a recreadora infantil, que parece que tem 2 neurônios, por que cota é importante, já defendeu Bolsa Família, já fez um monte de discurso que ela, que é herdeira, rica, teve que fazer dentro da casa. Né? Então, assim, ela não tem o menor problema de se posicionar politicamente. Menor. Mas esse trouxa desse Pedro jura que está fazendo um mousse, né? Perguntando para Ana Paula, tentando fazer com que a Ana Paula se queime, tá? Já perceberam, ela já deu um come nele, falando: amigão, se você acha que você é malandro, eu como malandro no café da manhã, tá? E aí, sabe qual é o pior? O pior não é nem esse. Essa história é paralela à história da traição, tá? Eu tô contando essa história porque essa história da traição, ela não é por acaso. E a gente vai entender por quê. Mas ainda vai demorar para chegar nesse lugar, tá? Mas assim, inclusive, a Tati, né, da Web TV brasileira, comeu o rabo da Globo porque ele chegou para o Juliano Floyd, se eu não me engano, ou alguém, falando a história que aconteceu. Não, para o Brígido. Chegou para o Brígido, que é o coach Legendários, o Brígido falando que ele é bobo, que ele não sei o quê, e que ele falou: não sou bobo não sei o quê, contando um pouco dessa história da Ana Paula Renault. Mas logo depois, ele chegou para o Juliano Floyd, e depois ele fez isso com outra pessoa na casa, falando que ele estava realmente fazendo essas perguntas para a Ana Paula Renault de propósito, para ver se ela se queimava. Então esse cara de bobo não tem nada. O cara é um puta de um mau caráterzinho, malandrinho mesmo. E ele já falou para casa. Ele já abriu isso. E na edição, a Globo mostra o Brígido falando: cara, deixa de ser bobo. E ele falando: eu não sou bobo não sei o quê. De uma forma meio coitadinho, mas não mostrou ele perguntando. Mostrou a comida de rabo da Ana Paula e não mostrou ele assumindo que ele está sendo babaca. Que ele está tentando fazer ela se queimar. Não mostrou. Inclusive, tá aqui, ó. Vou achar o vídeo. Cadê o vídeo da... Oh, Deus. Aqui, ó. O vídeo da Tati da Web TV brasileira. Só o Brígido falando: ai, coitadinho de você, eu sei que você não fez por mal, né? Mas toma cuidado, inocente, bababá. Ele: eu não sou bobo. Eu não sou bobo. Foi aqui, ó. Não passou ele falando pro PA, falou: eu sou malandro. Não, né? Eu sou malandro. Eu achava que era. Não passou ele falando pro Floss: eu joguei verde pra colher maduro. Só passou o Brígido falando que ele é um coitado, que sabia que ele não tinha feito na maldade. E ele: pô, mas eu não sou bobo. Só isso que passou. Pois é. Mas tu tem bigode.
Tem. Porque é muito diferente você falar pra um cara que chamou você de coitado, né? Ai, que você não é bobo, e você falar pro outro com um sorrisinho na cara que você é malandro. Quer dizer, eu achava que eu era. Achou uma mais malandra que ele, que é a Ana Paula, né? É diferente. É bem diferente. E aí, sei lá, às vezes num sofá da vida, nesse povo que não assiste, só vê por corte ou pela edição, que não sabe realmente o que aconteceu, nasce um belo de um coitado mesmo, Marcelo. Às vezes aí, nasce. Vai indo, chega lá. Mas a gente... E aí, obviamente que muita gente, com essa historinha da traição, eu tô dando esse contexto para vocês entenderem que esse cara, ele só tem cara de trouxa mesmo, mas talvez não seja, né? Muita gente, obviamente, se compadeceu da esposa, né? Aqui, ó, vamos ver o Newton falando aqui, gente, sobre. sabe? A esposa do Pedro, gente, olha só que mulher belíssima. Por que eu resolvi vir aqui exaltar a beleza dessa mulher, gente? Porque o cara tá o tempo todo, novamente, falando que traiu ela. E sabe qual é a justificativa? Ele explicou o motivo de expor em rede nacional que traiu a sua esposa. Eu contei isso pra exaltar a minha esposa, garota. Você tem tantas maneiras de exaltar a sua esposa, a sua mulher, tantas coisas boas que você pode contar sobre ela. É dessa forma, Lucas Buda. É dessa forma. Eu já errei também, eu traí e estou aqui por causa dela. Gente, olha, eu vou te falar, eu acho o Pedro bonito, tá? Não vou nem dizer que eu acho ele um garoto... Mas assim, essas atitudes, amor... Ninguém perguntou nada, não viralizou nenhuma notícia dele aqui fora sobre questão de traição. O cara que levantou essa questão e o cara que tá mantendo essa questão de que traiu ela e repetir isso o tempo todo. Aí eu vou te falar, olha, de verdade, vai paredão, vai. Vai, porque senão eu vou aparecer, eu vou pular o muro do Big Brother e eu vou te tirar pelos cabelos. Enfim, minha senhora, vou falar minha senhora por causa de respeito, tá? Espero que isso aí não esteja te afetando, tá? Porque você é belíssima, você é lindíssima, sabe? E ninguém tá levantando essa... Ele que levantou, pelo amor de Deus. Sabe quem é essa aqui? Só que o que tá acontecendo é o seguinte, a querida, inclusive, ó, aqui tem um compilado que eu não sei se a Globo vai querer me Eu traí minha esposa, entendeu? Eu já traí ela. E eu já traí minha esposa. Eu traí minha esposa, então. Isso é um negócio muito forte na minha vida. Eu falei, o bagulho ia abrir. Não vou nem passar tudo, não, pra Globo não me derrubar. Mas aqui é um compilado das vezes que ele já traiu a esposa, tá? Aqui temos o print da esposa dele. A esposa dele apenas postou esses stories aqui. Estou vivendo um momento delicado de grande exposição. Estou cuidando de mim, da minha família e da minha saúde emocional. Agradeço muito o carinho e o respeito. Falarei no momento certo. Por que estão chamando esse cara de Lucas Buda? Porque o que está se cheirando é que ele e a esposa estão tentando. E aí tá aí no alto. Estão tentando cavar uma narrativa igual a do Buda e da Camila. O Buda que teria traído a esposa dentro do Big Brother e a Camila ganhou aquela visibilidade toda durante o Big Brother, ganhou milhões de seguidores e não sei o que, etc. Tá? Estão começando a sentir esse cheiro. Tá? Antes de tudo, tem essa outra coisa que também apareceu, que é uma ex-namorada desse cara, falando sobre quem ele supostamente seria, tá? Que ele, na verdade... tem uma outra coisa importantíssima que eu falei no outro vídeo. Ele diz que ele é pobre de passar necessidade. Pobre de passar fome. Ele está falando isso desde que entrou na casa. Que ele é pobre de passar fome. E eu, já na estreia, falei... Que pobre de passar fome é esse que tem lente no dente de canto a canto da boca? O povo me respondeu, não, mas hoje em dia é parcela, não, mas hoje em dia o povo tá passando fome e tem iPhone 17, não, porque não sei o quê. Falei, é muito estranho, esse cara claramente tem procedimento estético na cara. Claramente. Tem lente de contato novinha na boca. E não é só aquela lente daqui na frente, não, ele tem lente no dente inteiro, em cima e embaixo. Tá? Ele é vendedor ambulante, vende flor, vende chocolate, não sei o quê. Eu falei, olha, esse cara pode não ser rico, mas definitivamente esse cara não passa fome. Ou ele tem
prioridades muito distorcidas, o que pode acontecer também. Porque teve a história de que ele vendeu um pneu para comprar não sei o quê. Tá? Mas essa ex-namorada vai contar uma outra história sobre ele. O novo Davi Brito do BBB 26. Então assim, gente, tive um relacionamento ali de uns 2 anos com o Pedro, que está no BBB 26, e vou contar um pouquinho dessa história pra vocês. Então, gente, conheci o Pedro, era uma menina muito nova mesmo, ele já era mais velho, já tinha moto, já trabalhava, enfim. Quando eu conheci ele, gente, eu vou explicar bem certinho pra vocês conseguirem entender o que eu tô querendo passar. Quando eu conheci ele era um menino muito trabalhador, ele era um menino pronto pra qualquer coisa que você pedisse, ele era pronto, ele tava ali, ele ia, fazia, acontecia, e não tinha problema. Ele sempre me contou e sempre comentava comigo que ele não teve um lar estruturado, ele nunca teve uma relação boa com o pai dele, com a mãe dele. Então ele meio que, tipo assim, não teve... Eu preciso fazer um adendo nessa história. Esse cara é tão dodói que ele tem... Pra mim, é muito sintomático o cara ter uma tatuagem do Peaky Blinders, né? O Peaky Blinders é uma série que é uma série crítica à masculinidade, né? E foi abraçada por esses masculinistas que acham que, né? Os Red Pill, tá? É da mesmo povo que vê The Boys e torce pelo Capitão Pátria. E acha que é sobre... O Capitão Pátria é o herói, tá? É aquela galera que, né, assiste Tropa de Elite e acha que a Tropa de Elite é sobre exaltar Capitão Nascimento, tá? Tá. Esse cara se acha um gênio. Tem cortes dele da casa falando, estamos fazendo história. Ele falando sozinho. Estamos fazendo história, estamos fazendo história. Ele se acha um puta esperto estrategista. Ele jura que ele é o mastermind do crime, né? Ele jura que ele sabe tudo, que ele é muito bom. E, ao mesmo tempo, ele faz essa posição de coitadinho, de imbecil. Tá? Ele também se acha um grande vendedor. Inclusive, a cada 5 minutos na casa, ele tenta fazer uma publicidade de alguma coisa, como se ele fosse a Bia do Brás. A diferença é que ele parece que nem em português está falando, quando ele tenta fazer essa publicidade. A publicidade dele é assim, ó, aqui, gente, essa escova, né? Essa escova é boa. Essa escova aqui, ela escova. Você pode usar essa escova aqui, pô, laranja escova. A escova é boa. A escova você pode usar para escovar, né? Pô, é uma coisa boa aí para você usar na tua casa. É desse nível. É desse nível, eu não tô nem exagerando. Tá? Mas ok. Lia aquela convivência familiar boa. Com isso eu pensei, por que não dar uma família pra ele, já que ele não teve? Assim ele começou a ser melhor amigo do meu pai. Tudo eles faziam juntos. E até aí tudo bem, porque a gente tava num relacionamento e eu queria que o meu namorado se desse bem com meu pai. Até que chegou um momento que a gente acabou tendo um problema com... Como que eu posso dizer sem expor? Porque eu não quero expor isso que aconteceu. A gente teve um problema ali com a justiça, vamos dizer assim. Nisso que nós tivemos esse problema com a justiça, meu pai saiu de casa. E eu saí de casa com o meu pai porque eu queria continuar tendo meu relacionamento com o Pedro. Minha mãe e os meus irmãos não eram a favor desse relacionamento. E, gente, não é porque eles simplesmente começaram a odiar o Pedro. O Pedro, ele era um menino que trabalhava até tarde. Então, depois que ele saísse do trabalho, ele sempre ia pra minha casa toda noite. E com isso, meus irmãos, minha irmã começaram a descobrir muitas traições do Pedro. E a gente sempre morou em cidade pequena. Então, na minha cidade, tudo corria muito rápido. Todo mundo conhecia a gente na minha cidade. Então, tudo chegava nos meus irmãos e na minha família. E com isso, meus irmãos começaram a se revoltar e brigar comigo e brigar com meu pai. E a gente decidiu sair de casa. Com isso que nós decidimos sair de casa, meu pai e minha mãe começaram ali com um processo de guarda, pra ver quem ficaria com a minha guarda. E no final, quem acabou ganhando foi a minha mãe. Então, tive que retornar pra minha casa. E o meu pai continuou residindo na casa que ele estava. Com isso, quando eu voltei pra minha casa, eu decidi terminar o meu relacionamento com o Pedro, porque eu não ia conseguir ter um relacionamento com ele morando com a minha mãe, porque ninguém da minha família, além do meu pai, apoiava o nosso relacionamento. E como eu era uma menina de menor, eles conseguiam me controlar muito. Então, com isso, nós terminamos o nosso... Tem esse pequeno detalhe também na história. Eu tô tentando procurar aqui uma coisa salva, que mostra que esse relacionamento aconteceu, supostamente, pelas contas da pessoa aqui, quando o Pedro tinha 19 anos e esta menina tinha 14. Tá? Por isso que estão falando sobre guarda. O pai e a mãe estavam vendo de quem ia ser a guarda da criança de 14 anos. Relacionamento, e o Pedro continuou tendo uma amizade muito forte com o meu pai. Gente, quando eu digo muito forte, é muito forte mesmo. Eu tenho 2 irmãs que são do primeiro casamento do meu pai, e ele continuava indo na casa das minhas irmãs, usava o carro do meu pai pra sair. Quando eu tive uma conversa com o Pedro, foi no primeiro dia que eu voltei pra casa, eu tive uma conversa com o Pedro sobre a gente terminar o nosso relacionamento. Ele não quis aceitar, e até aí tudo bem. Uns dias depois disso, eu comecei a sair, comer, sair fazer essas coisas normais que com ele eu nunca fiz. Comecei a sair e ele não gostava disso. Então ele me ligava falando que se soubesse onde eu tô, ele ia chegar quebrando tudo. Que soubesse que eu tava com alguém, ele ia chegar batendo na pessoa. Ele começou a me ameaçar. Aqui, ó. Cadê? Que eu acabei de botar aqui, gente. Ó, atenção.
Isso aqui é um print dos comentários, ela apagou o vídeo, tá? Mas aqui é um print dos comentários. Eu não quero falar a minha idade porque é muito pesado. Por quê? Aí ela própria respondeu. Tínhamos vários anos de diferença e eu era de menor. Aí botaram pelas contas, ele tinha 14, ela tinha 19. Aí outra falou, sim, amiga, teve até denúncia. Ele mentiu que era menor de idade para ficar com ela no começo. Pior do que vocês pensam. E assim, começou a se tornar um inferno na minha vida. Calma aí, só essa parte que é bem importante aqui da história. Do primeiro casamento do meu pai. E ele continuava indo na casa das minhas irmãs, usava o carro do meu pai pra sair. Quando eu tive uma conversa com o Pedro, foi no primeiro dia que eu voltei pra casa, eu tive uma conversa com o Pedro sobre a gente. Ele não quis aceitar, e até aí tudo bem. Uns dias depois disso, eu comecei a sair, comer, fazer essas coisas normais que com ele eu nunca fiz. Comecei a sair e ele não gostava disso. Então ele me ligava falando que se soubesse onde eu tô, ele ia chegar quebrando tudo. Que soubesse que eu tava com alguém, ele ia chegar batendo na pessoa. Ele começou a me ameaçar. E assim, começou a se tornar um inferno na minha vida. Porque eu era uma menina muito nova, eu não tinha cabeça pra lidar com uma coisa dessa. Eu era uma menina que não tinha começado a viver nada da vida, eu tava começando a viver naquele momento. Então eu era muito manipulável. Até que meio que eu ignorava, continuava seguindo minha vida, porque como ninguém apoiava, eu achei que realmente tinha algum problema ali, né? Até o momento que a gente voltou a ficar, e ele tava usando o carro do meu pai pra sair, né? Ele usava o carro do meu pai. E uma menina da minha cidade postou foto dentro do carro do meu pai. Gente... Atenção, o carro com uma garrafinha de cerveja. Também é importante, né? Várias fotos bem escolhidas. Até aí tudo bem, né? Porque ele tinha um acordo com meu pai dele usar o carro, então tudo certo. Mas essa menina encontrou com a minha irmã em uma tabacaria da cidade onde a gente morava e falou atrocidades da minha família. E esse não foi o maior problema. O maior problema foi que ela falou atrocidades da minha família na frente de todo mundo que tava lá, zombou da cara da minha irmã, debochou da cara da minha irmã. E graças ao Pedro, porque ela tava zombando da minha cara, porque ela tava andando no carro do meu pai, ela tava usando as coisas do meu pai, da minha família, e estava com o Pedro. Com isso, gente, pra mim ali já foi humilhante demais. A cidade inteira sabia do que estava acontecendo, sabia que ele usava o carro da minha família pra fazer esse tipo de coisa, então eu tava me sentindo totalmente humilhada, né, ali pra todo mundo. Com isso, eu conversava muito com meu pai, e eu acabei descobrindo que ele trouxe essa menina na casa da minha avó, e apresentou essa menina pra minha avó. Tudo bem, esse episódio da menina passou, e a gente não ficava, tipo assim, às vezes a gente se via, porque querendo ou não, eu era dependente emocional, eu era uma menina que não tinha cabeça nenhuma, então... eu não sei o que passava pela minha cabeça, de verdade. E aí, a gente ia ficando assim, às vezes, e tava tudo certo. Talvez era a sua idade, talvez. Até que chegou o ano novo, se eu não me engano. E a minha mãe tinha alugado um apartamento na praia, e eu, minha irmã e minha mãe fomos pra esse apartamento na praia. Minha mãe e meu pai estavam meio brigados, assim, então foi só eu, minha mãe e minha irmã. A gente tava lá, já fazia uns dias, e teve uma briga no apartamento vizinho, que deu até tiro, deu polícia, deu tudo. E eu liguei pro meu pai, pedindo pro meu pai ir me buscar pra eu passar o final do ano na casa dele. Até aí tudo bem, meu pai e minha mãe conversaram e decidiram passar o final do ano juntos também. Com isso, o meu pai foi lá buscar eu e a minha mãe, porque a minha irmã ia passar com os amigos dela. Então meu pai foi lá buscar eu e a minha mãe. E quando eu abri o porta-malas do carro do meu pai pra guardar a minha mala, adivinha quem tava lá? Sim, gente, o Pedro estava no porta-malas do carro. Isso a gente tava brigados, tá? A gente tinha tido uma briga ali por causa dessa menina que eu falei. E eu não estava falando com ele. E simplesmente ele achou que era uma boa ideia, né? Ele e meu pai acharam que era uma boa ideia. E ele passou o final do ano comigo. Então, eu fiquei brava na hora, não conversei com ele. E a gente foi pra casa de praia do meu pai. Com isso, gente, daí a gente voltou a ficar. Porque ele ficou dias lá, eu acho que a gente ficou uns 2 meses na praia. E a gente voltou a ficar porque, gente, sei lá, o menino tava ali. Eu, querendo ou não, gostava muito dele. Eu gostava ainda muito dele. Ele tinha sido meu primeiro namorado. Então era uma pessoa que só de eu ver, meu Deus do céu, já acabava o mundo. E tudo certo. A gente ali na praia, e daí a gente voltou pra Curitiba. Quando a gente chegou na frente da minha casa, na minha cidade, essa menina que eu contei pra vocês começou a ligar pro Pedro. E aí a gente já discutiu, deu um rolo. Mas enfim, isso a gente tava com o carro do meu pai, tá bom? Sempre com o carro do meu pai. E daí acabou que eu deixei pra lá e a gente... nessa época a gente não ficou mais. Depois disso, passou algum tempo e eu voltei a ficar com o Pedro de novo. E foi aí que começou o primeiro problema. Isso acho que foi no começo de 2024. Porque assim, gente, o meu pai, ele ia embora para o Canadá. Então o Pedro ficava na minha casa, normal, a gente ficava juntos, igual qualquer namoro normal. Namoro porque nós estávamos ficando ainda. Com isso, às vezes eu descobria de algumas meninas que ele conversava, às vezes eu descobria de algumas meninas que ele ficava, de tipo coisa dele sair 11 horas da minha casa e meia-noite na casa de outra, às vezes eu pegava essas coisas assim. Mas a justificativa é que a gente não tinha assumido nada ainda. Então até aí tudo bem. A gente começou a ficar mais sério e o meu pai foi embora pro Canadá. Com isso que o meu pai foi embora pro Canadá, meu irmão, minha mãe e a minha outra irmã não deixaram mais o Pedro ficar na minha casa porque eles realmente não suportavam o Pedro de saber das coisas que ele fazia comigo. E, gente, era uma coisa muito complicada. Eu era uma menina muito nova. Eu não quero citar a minha idade aqui porque eu acho que é uma coisa meio pesada. Mas eu era uma menina muito nova, eu não tinha cabeça, ele sabia me manipular do jeitinho certo. Mas enfim. E aí expulsaram ele lá e ele veio morar na casa da minha avó. E aí realmente a gente, tipo assim, firmou o nosso relacionamento novamente. Eu estudava, então na época, tipo assim, eu passava de segunda a sexta na minha casa e de sexta a segunda aqui na casa da minha avó com ele. Continuando, foi aí que começou o inferno na minha vida. Foi quando o Pedro veio morar na casa da minha avó. De primeira instância, ele tinha sido despedido do serviço de coletor de lixo porque ele pegou, acho que era caliça, sei lá, era um negócio que não podia pegar lá.
Nessa época que ele trabalhava de coletor de lixo, eu era amiga de uma namorada de um menino que trabalhava com ele. E ela me mostrou vídeos dele com meninas no motel me traindo. Aí ele decidiu começar a vender pod, nessa época a gente tava ficando, e ele foi pra São Paulo, comprou pod e chegou em Curitiba pra vender. Nisso, gente, eu ajudei ele a vender, a gente criou um Instagram, vendeu todos os pods dele, enfim, ajudei ele a vender tudo, ele e um amigo dele lá. E aí depois disso ele decidiu começar a vender rosas. Ele achou lá onde comprava, tudo certo, e começou a vender rosas. Ele começou a vender rosa pra um menino, e daí com isso, tipo, ele foi pegando habilidade e decidiu começar a vender sozinho. Teve até um dia que eu tinha uma melhor amiga, ela sempre tava comigo, ela sempre tava aqui na casa da minha avó, e a gente foi no parque, gente. Ai, meu Deus. A gente foi no parque e esse menino que ele trabalhou pra ele tava lá. E ele não gostou que ele tava vendendo rosa sozinho e eles saíram no soco, mas tudo bem. E aí, gente, quando esse menino começou a vender rosa, que começou o meu inferno. Porque assim, ele saía ali, tipo, umas 6 horas da tarde de casa, no caso da casa da minha avó, e voltava, tipo, 2, 3, 4, 5 da manhã. Teve uma vez, gente, que ele chegou em casa 10 horas da manhã. E sempre a desculpa era o trabalho, era as rosas, era que ele tinha que vender nas baladas e lá. Gente, e eu não era uma namorada, tipo, que ficava em cima dele ou essas coisas, tipo, eu nem ligava. A única vez mesmo que eu fiquei chateada foi essa vez que ele chegou 10 horas da manhã, pra vocês verem como eu era otária. E aí começou o problema, porque eu sempre tava enfiada na casa da minha avó, por causa dele, e o meu irmão viu ele vendendo rosa. O meu irmão tava numa balada ali na Praça Espanha, e ele viu o Pedro, porque assim, gente, calma, vou explicar mais fácil. Meu pai tinha 2 carros, tinha um Passat e tinha uma Zafira botada com uma imagem da construtora dele. Então era imperceptível quando você via um carro daquele, você tinha certeza que era o Pedro. E aí com isso, meu irmão viu esse carro, viu o Pedro dentro, e viu ele com uma... Ai, Jesus, o que aconteceu? Ai, caralho. Então assim, gente, no meio da emoção, caralho. E eu fiquei chateada, foi essa vez que ele chegou 10 horas da manhã, pra vocês verem como eu era otária. E aí começou o problema, porque eu sempre tava enfiada na casa da minha avó, botou essa porra dessa velocidade. E o meu irmão viu ele vendendo rosa. O meu irmão tava numa balada ali na Praça Espanha, e ele viu o Pedro, porque assim, gente, calma, vou explicar mais fácil. Meu pai tinha 2 carros, tinha um Passat e tinha uma Zafira plotada com uma imagem da construtora dele. Então era imperceptível quando você via um carro daquele, você tinha certeza que era o Pedro. E aí com isso, meu irmão viu esse carro, viu o Pedro dentro e viu ele com uma menina dentro do carro também, nitidamente. E contou pra mim. Vendendo rosa, gente. Ele tava vendendo rosa, pegando no botão dela. E eu, como sempre, não acreditei, como sempre questionei o Pedro, como sempre o Pedro deu um jeito de eu me revoltar mais ainda contra a minha família. Nessa época eu já não conversava com a minha irmã, eu já não conversava com o meu irmão, a única pessoa que conversava era minha mãe e o meu pai. E aí, gente, começou o meu inferno, porque esse menino começou a vender rosa, ele começou a virar um monstro. Primeiro que ele tinha ali 2 amigos que vendiam com ele, vendiam pra ele. Eu não vou citar nomes, né, porque, enfim. Mas assim, gente, eles sempre preparavam as rosas aqui na minha casa. Então eles sempre estavam aqui, sempre. Gente, eu juro, ele humilhava esses meninos, ele escrachava esses meninos no último. E esses meninos, inclusive, vendem pra ele até hoje, né? Mas tudo bem, também não é problema meu. Ele escrachava esses meninos, porque quando ele começou a trabalhar rosa, ele realmente começou a ganhar dinheiro. Porque, enfim, não vou falar o valor, que também daí eu não quero prejudicar ninguém. Ele começou a ganhar dinheiro, esses meninos também vendiam pra ele, então ele começou a ganhar dinheiro de casa. Era tipo 1 vez, 2 vezes na semana que ele saía vender mesmo. E, gente, esse menino começou a ficar insuportável. Tipo assim, ele começou a ganhar dinheiro, ele começou a ficar insuportável. E foi aí que começou o nosso problema. Porque antes ele já era muito tranquilo. Porque a gente realmente terminou nosso relacionamento. E a gente terminou nosso relacionamento no Country Festival de 2024, se eu não me engano. E com isso, a gente terminou, deu um tempo ali a gente ficou, daí deu mais um tempo a gente ficou, e tudo certo, gente. A gente ficava às vezes assim. Só que no meio desse rolo todo, ele já tinha me dado altos cacete. Tipo assim, gente, era uma coisa muito... Sabe, eu era muito trouxa, eu era muito nova, eu não entendia nada e eu era otária demais. Mas tudo bem, gente, porque eu perdoava, né? Eu era uma idiota, eu perdoava os cacetes que ele me dava, então tava tudo bem. Sem contar do jeito que ele me tratava, gente. Sempre tinha amigas minhas ou amigos dele, né, junto com a gente aqui em casa. E sério, esse menino me tratava igual lixo. E todo mundo à volta dele também. Até que a gente terminou, e daí a gente começou a ficar, igual eu falei pra vocês. E tudo certo. Mas assim, gente, essa imagem de coitado do Pedro não cabe nele. A obra que ele falou que ele começou a trabalhar com 14 anos é mentira. A obra era do meu pai tava construindo um prédio. Eu era secretária na época da empresa e ele trabalhava assim, ó, gente. Ele trabalhava no frigorífico que ele falou e daí ele trabalhava um pouco. Gente, vocês estão entendendo o que tá acontecendo? Esse cara tá no Big Brother contando uma história completamente mentirosa. Se colocando de pobre coitado, de vendedor de bala no sinal. E assim, se tudo isso que essa garota tá contando for verdade, esse cara... pouco na obra do meu pai, porque ele queria, entendeu? Simplesmente isso. E não era aquela coisa de, meu Deus, pesadíssima, sabe? Não era nada demais. Ele dava uma ajuda ali pros peões, ele dava uma ajuda ali pro engenheiro e tal, e era isso.
Engenheiro não, acho que é... tipo o chefe da obra, que eu esqueci o nome. E até que tudo bem. O almoxarifado da obra, gente, foi que ele teve uma briga com o pai dele e ele foi morar lá na casa da obra, porque aqui na casa da minha avó ainda tinha gente. Então ele foi morar lá e eu ficava com ele lá, inclusive. Eu dormia com ele lá, a gente ficava lá, enfim. Então, assim, gente, o Pedro, ele é um menino que ele já sofreu na vida, ele já passou necessidade, sim. Mas ele é um menino que, a partir do momento que ele começou a ganhar um pouco de dinheiro com as vendas que ele fala, ele virou uma pessoa extremamente arrogante. Extremamente mesmo. Tipo, uma pessoa nojenta de se conviver. Então, quando eu vi aquele discurso dele de obra com 14 anos, morar em almoxarifado, eu fiquei realmente comovida. Porque quem olha fica morrendo de dó mesmo, mas só quem viveu sabe. Eu também me lembrei aqui, gente, isso na verdade é uma coisa bem pessoal, mas eu vou contar porque eu acho que é muito importante. Teve um momento, nesse ano ainda, em 2025, ano passado, que eu precisei da casa da minha avó. E ele estava residindo na casa da minha avó ainda com a atual esposa dele. Gente, eu vim até a casa da minha avó depois de tanta conversa, tentando que ele saísse da casa da minha avó, porque eu não tinha um lugar pra mim morar, e eu precisava ficar na casa da minha avó, porque era a única casa disponível. Eu vim até aqui, eu tentei conversar, ele tava com a namorada dele dentro do carro, eu falei pra ele, Pedro, eu preciso dessa casa, eu não tenho aonde ficar nesse momento, e eu preciso que você saia da casa da minha avó. Gente, eu falando isso, a esposa dele dando risada dentro do carro, fazendo chacota de que eu precisava de um lugar pra morar, de que eu estava passando necessidade, e ele não quis sair da casa da minha avó. Ele chamou a polícia pra gente e ele tinha um contrato de aluguel com meu pai. Porque assim, gente, aqui na casa da minha avó, tinham inquilinos aqui embaixo. Tem a parte de cima e a parte de baixo. Tinham inquilinos aqui embaixo. E ele que fez esse contrato com meu pai, porque o meu pai tava no Canadá. Então ele tinha esse contrato ali de inquilinos e tal. E daí ele chamou a polícia pra gente e realmente não tinha o que a gente fazer. Então a gente foi embora. Então assim, gente, depois de um tempo a gente viu um vídeo dele, dos funcionários dele, dos amigos dele, não lembro. Sei que a minha irmã entrou em uma discussão com a namorada dele. E eu vou deixar os prints aqui que eu acho que é mais fácil. Gente, tá vendo? @Rai_Luiz_, que é a digníssima, né? A suposta corna, né? A Caterine, eu não sei quem é a Caterine, a mãe. Pensa uma história de terror, amiga. Aliás, já saíram da casa da minha avó, onde seu namorado mora de favor? Ou será que ele não quer se desvincular da família da ex dele? Já que ganha bem e faz história, que faça a própria história sozinho. Aí ela respondeu, você tá incomodada, né, amiga? KKK. Aí a outra respondeu, bem incomodada, com um piá de bosta que desgraçou minha família falando que as coisas do meu pai são dele e faço questão que saibam o mau caráter que ele é. Já que está ganhando bem, arrumem uma casa para morar. Vergonha para você, gata. Além de corna, ainda defende. Espero que você não seja mais uma vítima. Aí ela ainda botou, infelizmente os mau caráter se vestem de bonzinhos para vender esses discursos, mas a vida cobra, viu? Cuidado. Eu acho, e aí vocês vão entender já onde que estão esses posts. Isso aqui eu acho que isso é pré-BBB, tá? Porque tem um outro conteúdo desse digníssimo que já apareceu na internet antes. E foi bem feio, gente. Eu acho que eu nunca passei por uma situação tão humilhante na minha vida. Tipo assim, um ex-namorado meu conseguia me expulsar da minha própria casa, sabe? E é até meio contraditório, porque uns meses atrás ele deu uma entrevista, um moço que entrevista as pessoas aqui em Curitiba, falando que ele ganhava 20 mil por mês, que ele nunca voltaria pro CLT, que ele tinha 2 carros, que ele tinha uma casa aqui em Curitiba, no caso, a do meu pai, e uma casa na praia, no caso, a do meu pai também, que fica em Penha, Santa Catarina. Então, quando eu vi aquela história de moço bonzinho... A gente vai ver esse vídeo. É esse vídeo. Sabe esses caras que ficam na rua perguntando quanto é que o cara ganha? Esse cuzão do caralho, porque eu tô tentando medir as palavras pra não me passar aqui. Mas esse brother foi falar que ganha bastante dinheiro e que tem 2 casas, sendo que as casas são... As casas são do pai da ex-namorada dele. E menino sofrido, gente, na hora eu não dei importância, mas depois eu fiquei pensando, nossa, será que é justo ele comprar assim uma história que não tem nada a ver com ele e enganar todo mundo? Quem quiser, eu vou deixar aqui, vou tentar deixar, na verdade, o link do vídeo. É só jogar no TikTok que vocês vão ver o vídeo que ele fala que ele ganha 20 mil por mês. E é isso, gente, eu só tô dando um pouquinho do que eu passei com essa bênção. Entendeu? Vou deixar também umas fotos pra não dizer que eu tô mentindo, que eu tive um relacionamento com ele. E é isso. Não quero prejudicar ninguém, mas também não acho certo um cápula desse passando por anjinho pro Brasil inteiro. Gente, vocês estão entendendo o nível de quanto isso é surreal? Aqui é cadê o vídeo? Esse aqui. O que você faz a vida? Hoje eu sou ambulante. Na verdade, eu não sou ambulante. Eu distribuo um pouquinho de amor e solidariedade hoje. Ah, aí sim, cara. Papinho de
punheteiro do caralho. Não, porque eu não vendo rosa, eu vendo propósito. Vai te Tá vendendo fuder. rosa há quanto tempo já? 2 anos. Tá tirando quanto por semana? Ó, quanto que entrou esse mês de março? Entrou 20 pila. 20 mil reais por mês. O pobre coitado que não tem dinheiro, mas tem um piano inteiro na boca. Na conta, pai. Você é louco. Tá aqui, Aí. igual eu falei, né? A gente não vende rosa, a gente distribui um pouquinho de amor e solidariedade. Ah, O cara, além de presentear, ela vai ajudar o próximo hoje. É propósito, não é É, propósito? propósito, exatamente isso. Tá conseguindo ter uma vida estável? Já conquistou alguns patrimônios aí? Tô com uma casa aqui em Curitiba, tô com 2 carros, tenho um Ford Ka e um Polo. E tô com um terreninho na praia também. O que você fazia antes? Vocês têm noção, gente? Vocês têm noção do que tá de acontecendo? vender o amor ali, no caso? Eu trabalhei no frigorífico, desossador. Trabalhei de coletor de lixo, pai. Trabalhei de garçom já também. Só trampo foda também, né? Depois que eu conheci a rua, assim, comecei trabalhando de ambulante, nunca mais quis trabalhar pros outros, pai. Você voltaria a ser CLT? Nunca, pai. CLT, Jamais. Jamais, rapaziada. Se você trabalhar pra você, o mesmo tanto que você trabalha pros outros, você faz o teu negócio acontecer também. E aí, essa história toda, o que começou a acontecer? Que todo mundo, obviamente, começou a juntar o famoso Lé com Cré e começou a achar que a queridíssima corna está junta nessa porra. Não só está junta, como... Olha aqui, ó. Um tweet. Esposa do Pedro já meteu e-mail de agência e parcerias. Quer dizer, ela tá... muito abalada do marido estar dizendo que ela é corna, mas colocou lá @ de parcerias e recebidos. Já tem agente. Porque ela acha que ela vai se tornar, né? Aí o Antônio Tabet, palpite impopular, esse Pedro tá tentando ser o Lucas Buda dessa edição, mas dessa vez combinando com a esposa. Mesma fórmula que fez o ex-BBB e Camila ganharem popularidade, sem precisar vencer o jogo. Cai quem quiser. Além de e-mail para parceria, essa agência também está cuidando do perfil do Pedro. A mesma agência que ela botou lá de parceria. Ela só fez um stories para render métrica. No texto, por quê? Porque ela fez um stories, obviamente, para ver o número de views, deve estar bombando o número de views. Ela vai pegar esse print e vai falar, olha aqui, marcas. Olha aqui, tigrinho. Que com certeza daqui a 5 minutos essa porra vai aparecer divulgando tigrinho. Olha aqui, tigrinho. Olha quantos views eu tô fazendo. Quanto é que vocês querem me pagar? No texto soltou, falarei no momento certo, por quê? Para todo mundo seguir, para todo mundo querer saber quando que ela vai abrir a boca. A pobre coitada chifruda. E trancou os comentários. Óbvio, para ninguém comentar nos comentários, para mandarem pro stories. Estratégia mesmo. Fica aí a análise. O povo botando, eu acho que ele não é tão inteligente para isso. É porque vocês subestimam o mau caratismo. Quer dizer, galera, vocês estão entendendo? A Aline até postou uma coisa aqui que eu acho importante. Ó. Pedro pode ter sim combinado com a esposa de falar sem parar que traiu ela e repetir o feito Camila Buda. Porém, também acho que ele está completamente descontrolado emocionalmente. Ele não dorme direito, fala sem parar, começou a vomitar sem motivo e tem crises de choro. Talvez seja só uma pessoa com crise de ansiedade que se sente culpada pelo que fez. Eu acho difícil. A esposa ganhou seguidores rápido e pode ter colocado e-mail na bio porque uma assessora procurou ela. Todo BBB tem gente de olho em parente de participante tentando ganhar dinheiro junto. Mas é isso, são teorias. O que não tira em nada o que a ex falou dele. O que não tira em nada que ele não é um pobre coitado. Tá bem claro ali que ele ganha 20 mil reais por mês. Ele não passa necessidade. E a esposa já apareceu discutindo com o povo, sendo bem... Eu não sei, galera. O Big Brother já começou bem. Já começou bem chocante, inclusive. Vamos ver aonde que essa porra vai dar. Inclusive, tem um vídeo do Ergaro TV. Vamos ver antes de acabar o vídeo? Ó.
falando sobre a casa dele, caiu falando sobre né? A esposa traída se manifestou, mas estou achando que pode ser estratégia, porém a ex veio à tona e desmascarou a farsa dele. Olha, gente, o Pedro, ontem comentei sobre ele aqui, né? Um bobo ali dentro do Big Brother Brasil, um tonto, burro na realidade, fofoqueiro que não tem uma estratégia de jogo, tá assim, ó, kamikaze, soltando tudo de uma vez só, completamente perdido, e o público já tá com ranço dele. Ontem ele falou 8 vezes que traiu a esposa. Quer ver? Olha só. Eu traí minha esposa, entendeu? Eu já traí ela. Eu já traí minha esposa. Eu traí minha esposa, então. Isso é um negócio muito forte na minha vida. Eu falei, o bagulho ia abrir. Minha esposa já me perdoou lá fora, é um bagulho íntimo, mas eu já traí minha esposa. Então, eu não sei se essa cena é da Globo, gente. Eu imagino que seja. Tá aí, 8 vezes. Ele contou pra todo mundo. Um detalhe que, segundo ele, né, somente a esposa e a sogra sabiam. Agora, aparentemente, o Brasil inteiro sabe, né? Só que... Não só o Brasil inteiro, como a casa inteira do Big Brother, porque isso que é o mais difícil, né? A casa toda saber. A esposa traída se manifestou nas redes sociais. Tá aí na tela. Estou vivendo um momento muito delicado, de grande exposição. Ai, gente, é isso. Eu também acho que não vai ter nenhuma novidade aqui no vídeo, mas... O público nunca se lembra da primeira semana, do primeiro eliminado ali do Big Brother Brasil. Ele foi assim, com unhas e dentes, metendo os 2 pés na porta. Não deu nem tempo de criar uma narrativa, não deu nem tempo de construir a imagem dele ali na casa. Tá, na realidade... Eu também acho que assim, ele é o famoso burro que se acha inteligente. Porque ele jura que ele tá fazendo estratégia. Ele é que nem o tal do Ricardinho, que tá tentando vender agora de que toda a maluquice dele foi estratégia. Agora, eu não sei qual foi o hospício que a Globo buscou esse povo, mas por favor, cria um consórcio com esse hospício. Porque tá maravilhoso. Tô reclamando aqui, tô revoltada, mas eu tô achando maravilhoso, Globo. Muito obrigada. Até cocô na parede teve esse episódio, essa edição, graças a Deus. Eu não acredito. Não acredito. Obrigada, Senhor.